Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar. Você que está em casa, continua o Evangelho de João. Oração sacerdotal de Jesus antes de morrer. Fala do mundo de novo aqui. Mundo, 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 mundo. Prestar atenção aí. Evangelho de João, o mundo é tudo aquilo que é hostil a Jesus, que é contra Jesus. Tudo aquilo que o mundo faz também hoje, que é contra Jesus, isso é o mundo. Todos aqueles que se colocam contra Jesus, que são hostis a Jesus, isso é o mundo. E quem é do mundo não segue nem a lei de Deus, nem a lei da igreja. Tem uma diferença entre aqueles que estão no mundo e aqueles que não são do mundo. Naquele tempo, Kairos, hoje, na hora que a anunciada acontece, Jesus ergue de novo os olhos ao céu, quer dizer, ressurreição. É o anúncio da ressurreição. O erguer, na cultura hebraica, é o verbo da ressurreição, no grego também. E reza dizendo, Jesus reza, serve para nós. Tem que rezar todo dia, hoje mais do que nunca, porque não tem nenhuma certeza. O mundo não dá nenhuma certeza hoje, né? De certa forma isso é muito bom, né? Muita gente está morrendo, está adoecendo, isso é bom. Não porque estão morrendo nem adoecendo, porque tira a certeza no mundo. O mundo, a ciência não sabe o que fazer, não. Inventa vacina daqui, da acolá, não estou dizendo que não tome, não. Se quiser tomar, tome. Mas a ciência não sabe ainda. Entendeu? Se soubesse, não tinha mais doença e tem. E continua aumentando, né? Tem que seguir o distanciamento, ter o cuidado. Mas a ciência não tem certeza de nada não se iluda não. Eles estão tateando no escuro, porque não querem se aproximar de Deus. Esse é o pecado deles. Então Jesus reza dizendo, Pai Santo, de novo Pai, Deus é Pai. No Antigo Testamento Deus não era Pai, Deus era Senhor. Aqui Deus é Pai, Ele é Santo, Hagios, Kadosh. Kadosh, 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 Adonai, Elohim Tsevaot. Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos. Esse Pai é santo e Ele quer para nós a santidade. Guarda-os em teu nome. Jesus pede a primeira coisa que o Pai nos guarde. Guardar no nome do Pai é guardar no Pai, porque o nome é o Pai, o nome representa o Pai. Na cultura hebraica o nome é uma pessoa, não é só o nome, né? Eles não filosofam, é uma coisa concreta. O nome do Pai é o Pai, o nome do Filho é o Filho, o nome do Espírito é o Espírito. Então guardar no nome do Pai é guardar no Pai, e guardar quer dizer custodire em italiano, quer dizer, proteger, não deixar nenhum mal acontecer. Esse sentido de guardar.
Guardas em teu nome o nome que me deste. E o nome do Pai é o mesmo nome do Filho, porque é um Deus só. São pessoas diferentes, mas é um Deus só. Nesse sentido, Jesus é o mistério da unidade. Ele é um com o Pai e o Espírito. Ao mesmo tempo, o nome dele é o nome que o Pai deu, porque tudo procede do Pai. Nada existe fora do Pai. O nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Acabei de falar, o mistério da unidade. Então, se eu faço aquilo que Jesus fez, o Pai me glorificará e eu serei um com o Pai e o Filho. Porque o Filho é um com o Pai e o Espírito. Então nós seremos um. Quem? Quem fizer a vontade do Pai. Quem não fizer, não será. Quem é do mundo, não será. Então precisa sair do mundo e não seguir o mundo, nem as coisas do mundo, nem o divórcio, nem o aborto, nem a eutanásia, nem a droga, nem a união civil em pessoas do mesmo sexo, nem ideologia de gênero. Tem que deixar isso, se quiser ser de Jesus, né? Senão não vai ser. Quando eu estava com eles, anúncio da morte, já está anunciando que vai deixar. Guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Aí repete, João repete. Jesus guardou os apóstolos, enquanto ele estava lá, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, Satanás. Tem gente aí querendo até canonizar Judas. Tem gente aí dizendo que Judas está no céu. Não diga não, porque você não sabe não. Entendeu? E Nosso Senhor, e pesa uma coisa muito grave contra Judas. Não somente o suicídio, mas porque Jesus diz, ai daquele por quem eu for traído. O ai é uma maldição. E de certa forma, então, ele foi maldito por Jesus. Então preste bem atenção, né? Tem teólogo, inclusive, que não, tá tudo no céu. Tá não. Tem gente que não vai para o céu, não. E pesa isso sobre Judas. Ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Ai daquele. Certamente, se ele antes de morrer, porque todo mundo antes de morrer tem a última chance, né? Ele consegue conseguiu se arrepender. Se não, está no inferno, tranquilamente. Tá? Então, cuidado aí com essa história de botar Judas no céu. Hoje tem uma tendência aí, em alguns teólogos. Estão errando esses teólogos. Quando eu estava com eles, guardavam-os em teu nome. De novo, guardavam-os no Pai, porque o nome representa o Pai. O nome que me deste, o nome de Jesus, certamente é outro nome, mas Jesus é um com o Pai, mistério da unidade. Esse capítulo 17 todo dedicado à unidade. E essa semana, na Igreja Católica, se vocês já devem ter ouvido falar, é a semana da unidade. Ouviram falar ou não? Diga o sim ou não, porque fica todo mundo me olhando com os olhos arregalados, eu não sei. Bota um pano na boca, aí eu já não sei. Aí depois fica com os olhos arregalados. Vocês já ouviram falar que essa semana é a semana da unidade? Sim ou não? Não. Pois bem, na Igreja Católica se reza pela unidade dos cristãos. Tá? Essa semana aqui. Por isso que o Evangelho é da unidade. Eu guardei-os, Jesus guardou os apóstolos, os discípulos, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Acabei de falar. Para se cumprir a Escritura. Então Jesus fala ainda, pior ainda, né? Ele falou que o filho da perdição se perdeu. Quem é? Judas. Então aqui está muito claro que pesou sobre Judas uma coisa muito difícil. Tá? Então, se escutarem alguma coisa aí, porque Judas está no céu. Não diga isso não, porque Jesus falou que ele se perdeu. Aí você dizendo isso vai se colocar contra Nosso Senhor. Quer dizer que todo mundo que tira a vida está no inferno? Não estou dizendo isso não. Já disse que tem a última chance. Se naquele ápice, antes de morrer, a pessoa se arrepende, salva. Se não se arrepende, não se salva. Tá? Mas aqui pesa sobre Judas, Jesus falou que ele se perdeu. A não ser o filho da perdição. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Está falando que Judas se perdeu. Se ele quer dizer que a perca
foi para cá ou para o inferno, no final do mundo a gente vai saber. Agora eu vou para junto de ti, retorno, vai morrer, anúncio da morte. E digo essas coisas estando ainda no mundo. Aí começa a falar do mundo. Ele esteve no mundo, mas ele não era do mundo. Da mesma forma, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então não devo seguir o mundo. Mas infelizmente o mundo está entrando até na igreja, com certas coisas. E nas casas de vocês, nas nossas casas, com ideias aí contra Deus. Muito fácil hoje nas famílias ter gente que é espírita, tem gente que vai na macumba, tem gente que é maçom, tem gente que tem relação, se casa homem com homem, mulher com mulher. Hoje nas famílias hoje é muito frequente. É difícil uma família que não tem uma dessas coisas. É ou não é? Estou perguntando, é ou não é? É o mundo isso. O mundo está entrando dentro das nossas casas. É o que nosso Senhor fala. Infelizmente, o que eu vou fazer? Eu vou matar essas pessoas? Não, mas eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer, não faça isso que é contra a lei de Deus. Ah, mas eles vão só zombar de mim. Deixe zombar, zombaram de Noé também. Mas tem que dizer o que é certo e o que é errado. Não pode aceitar não, como se fosse tudo normal. Entendeu? Isso não é questão de ofender ninguém não, é dizer a verdade. Isso é contra a lei de Deus, isso aqui está bom, isso aqui está errado. Tem que dizer. Pode aceitar tudo dentro das casas da gente, não. Isso é o mundo. Agora eu vou para junto de ti, morte, e diga essas coisas estando ainda no mundo, mas não é do mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Quando eu digo a verdade, isso eu experimento toda hora. Quando eu digo a verdade, eu sinto uma alegria dentro de mim muito grande. Apesar do mundo reagir quando eu falo, não pense que aquilo que eu falo, muita gente é contra. Para mim, tanto faz, eu vou dizer até o final. Né? Porque eu sinto em mim uma alegria, eu tenho que falar, a verdade liberta. Falo aqui, falo na sala de aula, falo em todo canto. Hoje é aula online, né? Eu dou aula de segunda a sexta, às vezes sábado, de noite, quinta e sexta. De manhã, todo dia praticamente. Só não quarta-feira, hoje eu não dou aula. Mas falo, tudo isso aqui que eu estou dizendo, eu falo em sala de aula. E a gente sente então uma alegria quando fala a verdade, né? Tem medo de dizer as coisas. Também não falo para ferir ninguém, não. Eu falo porque é a lei de Deus. Eu falo porque é aquilo que nosso Senhor fala. Não é para ferir ninguém, mas tem que falar a verdade. Só que a gente tem um respeito humano, aí tem medo de ofender. Não é questão de ter medo de ofender ninguém, não. Você tem que falar a verdade. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. Nós temos que anunciar a palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é Cristo. Ele é o Logos eterno. Em hebraico, davara, em grego, Logos. Enarhe, enrologos, kai rologos, em proston teon. No início era o Logos, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele é o Logos, ele é a palavra. Eu tenho que anunciar a palavra de Deus. Não a palavra que eu quero, mas a palavra de Deus. Ela só tem poder quando é anunciada como ela é. E não deturpando o sentido. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. De novo, o mundo vai nos rejeitar. Se o mundo rejeitou Jesus, o mundo vai nos rejeitar. E está rejeitando. Estão tirando a Bíblia das escolas, das instituições, dos prédios, estão tirando a Bíblia, estão querendo proibir que a gente pregue o Evangelho. É o que eles estão fazendo, o mundo está fazendo isso, até nos congressos aí, né? Estão aprovando aborto, divórcio, eutanásia, isso e aquilo outro. Mundo. Esse pessoal todo é do mundo. Esses políticos aí, tudinho, bote 90%, é do mundo, não tem Cristo não. Estão interessados em lei justa não, estão interessados neles. E ganhar dinheiro. O Brasil é o país que você paga mais imposto no mundo todinho. É um dos países que mais paga imposto é aqui. Você paga imposto aqui por tudo. Pãozinho carioquinha que você compra, tem 50% de imposto. Que vai para o governo. Esse dinheiro vai para onde? Boa pergunta. Boa pergunta. Eles são tudo do mundo, um dia vão responder.
Porque não são do mundo, nós não somos do mundo, como eu não sou do mundo, Jesus não é do mundo, mas se eu não sou do mundo, então eu não posso pactuar com o mundo, eu tenho que denunciar o que é errado no mundo, eu tenho que falar, posso ficar calado. O católico tem a mania de ficar calado quando vê as coisas erradas. Isso está errado, quem fica calado com o erro. Muito errado isso. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Nós estamos no mundo ainda, não é que agora, porque o mundo está fazendo isso, que todo mundo vai morrer e Deus vai levar tudo para o céu. Não, nós vamos continuar, até quando Deus quiser. Mas Jesus pede que o Pai nos preserve, nos guarde do maligno, não só do mal. Também tem teologia hoje que diz que o demônio não existe, só existe um mal aí, o demônio como espírito não existe. Tem teólogo ensinando isso. Ele aqui não está falando do mal, não, está falando do maligno, do espírito. O demônio existe. E negar o demônio é muito bom para ele. Porque ele é o inimigo que eu tenho, ele é o adversário. A palavra diabo é acusador, adversário, que se coloca contra. Então, se você diz que ele não existe, você não o vê, porque ele é espírito. Para ele é muito bom saber que você pensa que ele não existe. Mas até esses que dizem que não existe, um dia vão se encontrar com ele, né? Porque o fato de dizer que não existe é coisa dele. Quem diz que o demônio não existe, está do lado dele. Você está numa guerra, você tem um inimigo muito forte. Se você não reconhece que está numa guerra, nem tem um inimigo, você já perdeu. Porque ele tem um exército com ele, e ele combate contra a igreja e contra nós. Se a gente lutar contra ele sozinho, nós vamos perder. Já perdemos já. Você vai cair. Já caiu, na verdade. Se você pedir, se aproximar de Deus, comungar, confessar, adorar, orar, fazer o bem, a caridade, aí não tem como Satanás entrar, não. Só se você deixar. Se não deixar, ele não entra, não. O problema é que o mundo se entregou a Satanás, né? Aí quem reina nessa confusão aí fora é o Satanás. E ele existe, ele é um espírito. Então Jesus pede para que o Pai nos guarde do maligno. É a oração do Pai Nosso: não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do maligno. Tá? A tentação Deus não tira. E a tentação serve para o nosso crescimento. Mas a gente reza para que eles nos preservem do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas e livra-nos do mal. Tá? A tentação não vai sair, porque a tentação, como eu falo, para quem está na graça de Deus, a gente cresce. Certamente, se é uma tentação muito forte, peça ajuda a Deus toda hora, né? Se eu estou com Deus, Ele nunca vai dar uma tentação maior do que eu posso suportar. Agora, se eu estou distante dEle, aí aguente, né? Aí aguente. É o que o mundo está, longe de Nosso Senhor. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Repete, João repete. O Evangelho de João, ele repete. Para quê? Para que entre na cabeça dos discípulos dos apóstolos. E na nossa também. Você pode ler, é sempre uma repetição, é um evangelho cíclico, ele vai repetindo as ideias, para que, tipo uma catequese, tá? Consagra-os na verdade, versículo 17, além de preservar do mundo, além de preservar do maligno, do mal, Jesus pede para que o Pai nos consagre na verdade. A verdade é Ele, Jesus. Então, Ele pede que o Pai nos consagre ao Filho. Ser consagrado na palavra, ser consagrado na oração, na penitência, no jejum, na adoração, no sacramento da igreja. Porque tudo isso se manifesta a palavra de Deus. Hoje eu recebi um WhatsApp de um aluno de Belém, ele dizendo que leu um artigo de um teólogo falando que Jesus não quis fundar a igreja, quis só fundar um movimento. Isso é uma teologia muito antiga, da década de 80. Esse teólogo, ele não conhece a Escritura, esse teólogo que falou isso, porque em Mateus 16, Jesus fala para Pedro que tu és Pedro, pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja.
Lá está a palavra igreja, em grego, né? Eclesia. Como é que ele não quis fundar a igreja, se em Mateus 16 fala de igreja? Dá para entender o argumento do teólogo? O teólogo está errado. O teólogo diz que Jesus não quis fundar a igreja. Em Mateus 16, Jesus disse que Pedro, né, que ele vai edificar a igreja a partir de Pedro. Então, se Jesus disse que ele vai edificar a igreja a partir de Pedro, a igreja existe ou não existe? Certamente. Certamente. Você vê como é que está a teologia católica, estão ensinando isso dentro do seminário. Pega um teólogo desse e ele, né, vira a cabeça do seminarista. Amanhã tem padre aqui dizendo que Jesus não quis fundar a igreja. Já tem padre dizendo isso, porque repete o que esse teólogo falou. Porque não entende a escritura, vai ler no grego. Por isso que eu reflito no grego, porque foi escrito em grego. Por isso que eu fui estudar grego, para combater essas heresias. Tu és Pedro, Kéfas, chama de Kéfas, que é aramaico, sob essa pedra, Petros, pedra, Kéfas, eu edificarei minha eclesia, igreja. Então, como é que o teólogo disse que não existe? E a eclesia é a Assembleia de Israel no deserto, é a Kahal, em hebraico Kahal. E Paulo depois fala várias vezes, a igreja que está em Corinto, a igreja que está na Galácia, a igreja. Como é que não quis criar a igreja se Jesus fala e os apóstolos falam? Aí eu pergunto, quem é esse teólogo? Que autoridade esse teólogo tem para dizer essa besteira? E eu não vou seguir um teólogo desse, eu vou seguir o texto em grego, que eu não sei nem se ele entende grego para dizer tanta besteira. Eu acho que ele nunca leu não no grego. Meu filho, vá ler no grego, no hebraico, vá estudar, né? Porque você está, né, ensinando errado o seminarista, tá certo? Então tem muita doutrina errada hoje na igreja. Jesus quis fundar a igreja, sim, fundou. E a igreja católica, porque a única igreja que vem lá do início é a católica, é essa aqui. As outras vieram depois. A igreja ortodoxa veio no século XI, XII, a igreja protestante aí do século XV. A nossa vem do início. Tanto quis fundar como fundou. Mas tem que estudar, né? Não te peço que os tire do mundo, mas que guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. Nós vamos ser consagrados na verdade, consagrados no Cristo, consagrados na palavra, porque Jesus é a palavra. A tua palavra é a verdade. Aqui, então, a palavra do Pai é a verdade, essa palavra é Cristo, que se encarnou, né? E o Logo se fez carne, João 1,14. Kai hologos sarkis egeneto, em grego. E o Logos se encarnou, armou a tenda. Esse se encarnar é armar a tenda, é habitar. E adquiriu uma carne, uma substância humana. Jesus adquiriu uma substância humana, que ele não tinha. E fundou a igreja. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Depois da consagração, ele fala no envio. O apóstolo é aquele que é enviado para anunciar a palavra de Deus. Então, todo aquele que anuncia a palavra de Deus é um apóstolo. No início da igreja, o mais importante não eram os bispos, não. Se você pensa que bispo era a pessoa mais importante, não era. Foi sendo depois, muito tempo depois. No início da igreja, o mais importante eram os apóstolos. O bispo era só um cargo de administração. É o cara que administrava a igreja, os bens da igreja, que foram aparecendo os bens. No início o pessoal foi doando o que tinha. Aí o episcopo, o bispo, em grego episcopo, era o administrador. Mas o principal não era o bispo, o episcopo, era o apóstolo, que era quem anunciava a palavra. Então o mais importante na igreja, do início, é o anúncio da palavra. Hoje todo mundo quer ser bispo, né? Então, mas não é o mais importante na igreja. O mais importante é anunciar a palavra. Eu quero anunciar a palavra, porque é o mais importante. E o apóstolo é aquele que anuncia a palavra. Todo aquele que anuncia a palavra de Deus se identifica com o apóstolo do início da igreja, que eram os mais importantes. Tanto que muitas dessas igrejas pentecostais aí, protestantes, o que eles dizem? Que eles são apóstolos, não é não? Apóstolo tal, apóstolo tal. Pois é, porque no início da igreja era o mais importante, eram os apóstolos. Né? O bispo vem depois.
Mas hoje todo mundo pensa, tudo bem, hoje a hierarquia é essa, papa, bispo, padre. Mas no início não era assim, era o apóstolo que era o mais importante. E quem é o apóstolo? Aquele que anuncia a palavra. Você, se estiver anunciando a palavra, você é um apóstolo. Era assim que a igreja nasceu, foi assim que a igreja nasceu. Então, e o enviar ao mundo, porque os apóstolos eram enviados. A palavra apóstolo, Shelia, vem do verbo shalar, Shelia, shalar, é o enviado, aquele que é enviado em missão, que anuncia a palavra. E discípulo é o aluno, é o seguidor. Matetes, em grego, o discípulo é o aluno, aquele que aprende, aquele que segue Cristo. Eu me consagro por ele, coisa bonita, Jesus se consagra por nós. Como é que ele se consagra? Morrendo e ressuscitando. Então eu tenho tudo, na verdade, né? Com essas palavras de João, eu tenho consagração, eu tenho a palavra, eu tenho a verdade. Eu não sou do mundo, eu não estou no mundo, o Pai me guarda, o Filho me guarda, me protege. Eu tenho que ter, como eu falei ontem, falo sempre, eu tenho que temer a quê? A quem? Se toda essa realidade está comigo. Se eu estou em Cristo. Certamente se eu estou na graça de Deus, né? Agora, realmente, se eu estou longe da graça, aí eu tenho que temer mesmo. Porque é que muita gente que está longe de Deus tem medo de morrer? Porque tem medo, né? Não tem segurança nenhuma em nada. Agora, uma pessoa que está na graça de Deus, a pessoa não tem medo de morrer. Está com Deus. A pessoa que é entregue toda a Deus, não tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer é quem está longe de Deus. Eu me consagro por eles, Cristo se consagra por nós, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Então, eu fui já consagrado na verdade, na palavra, na luz, na vida, em tudo. Tenho que temer. Tenho que temer governador, tenho que temer nada, nem ninguém. Tenho que seguir a Deus, a lei de Deus. Né? E pronto. E isso liberta a gente. Tanta gente hoje com medo de tudo. O medo paralisa as pessoas. Tá? É seguir a lei de Deus. Certamente você tem que ter distanciamento, porque a ciência não sabe direito como lidar com isso. Resolve um problema aqui e aparece de novo lá. Né? Começou na China, foi no mundo todo, na Itália. Eu estava até na Itália quando começou. Né? Mas eu acho que eu escapei, porque foi no ano passado. Aí esse ano eu peguei. Né? Depois no Brasil, cresceu, hoje está na Índia. Amanhã vai para outro canto. Porque não estão procurando a Deus. O mundo não procura a Deus. Qual é o cientista desse que procura a Deus? Conta nos dedos. Pode ter um ou outro, mas... Então a minha segurança, certamente eu tenho que seguir esse distanciamento, né? Me proteger. A única coisa certa é isso, é essa proteção, distanciamento, mas não fechar tudo, né? Porque esse fechamento de tudo é uma contradição. Eles fecham a igreja e deixam o futebol. Aí quer dizer, o futebol é prioridade e a igreja não é. Não dá para entender. Quer dizer, a gente entende, né? Porque o futebol, o interesse é o dinheiro. Se fechar, vai dar problema com a televisão, com isso, com aquilo, não sei o quê, os clubes, aí... Então, não é questão da saúde que eles estão interessados. É a questão financeira. A gente entende. Não fecha o futebol por questão de dinheiro, só isso. Mas fecha a igreja. Realmente não dá para entender. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.